Violência urbana entre jovens, contra crianças e mulheres. Essa é a realidade que a gente verifica na sociedade. Agora, o que está acontecendo com as pessoas? Quais os caminhos para essa solução? Sobre este assunto, a gente conversa agora com o sociólogo Antônio Flávio Testa. Bom dia. Como vai? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, professor? De fato, a gente pode afirmar, a impressão que se tem é essa, né, de que a violência vem aumentando. A gente pode afirmar realmente que isso é um fato? Quantitativamente, sim. Mas a violência sempre existiu e essa manifestação de grupos contra outros grupos também sempre ocorreram. O diferencial hoje são os massacres, é a covardia explícita, ou seja, muitas pessoas agredindo uma pessoa. Por que será isso, professor? É possível, será, se encontrar onde que está a raiz desse problema? Olha, existem muitas raízes, muitas causas, vamos dizer assim, mas os maiores problemas estão, primeiro, na educação das pessoas, na falta de controle e na insegurança que é gerada nos determinados ambientes, porque eles chegam e acham que são donos daquele ambiente, não respeitam as regras. Então, para se conter um pouco esse tipo de comportamento, é necessário um novo desenho nos ambientes de festas, nos estacionamentos, nos parques, onde ocorrem essas manifestações agressivas. E a polícia tem que estar presente, a segurança tem que estar presente e fazendo justiça naquele momento, impedindo esse tipo de massacre. Agora, quando o senhor fala da questão da educação, né, de uma forma geral, onde que os pais estão errando? Desde a primeira infância. O problema maior é que os pais hoje têm uma dificuldade enorme de estabelecer limites para os seus filhos, e aqueles que têm mais cuidado em estabelecer os limites para o filho, dar uma boa educação, vão ver seus filhos ter que conviver com aqueles que os pais não cuidaram. Ou seja, essas pessoas acabam se tornando muito mais frágeis do que aqueles cujos pais deixaram soltos e que podem fazer qualquer coisa sem serem punidos, nem repreendidos. Ou seja, a sociedade como um todo vai ter realmente que repensar de que forma estamos criando nossas crianças? Não tem a menor dúvida que é necessário fazer uma revisão no pacto familiar. O problema todo está exatamente nesse descompasso entre a concepção de criança e a criação das crianças, depois daquele primeiro ambiente público que elas têm que frequentar, que são as escolas. Mesmo sendo escolas particulares, o ambiente é público, porque ali você tem que conviver com pessoas com uma formação um pouco diferenciada. Os valores começam a ser estabelecidos, desenvolvidos naquela fase. E é quando os problemas também começam a surgir de uma forma cada vez maior. E o resultado afeta toda a sociedade. A coletividade. Então você vê hoje pessoas que não têm o menor respeito pelo outro, a banalização da vida do outro é sempre recente, e cabe aos pais informarem a seus filhos que a sua própria vida vale tanto quanto a do outro. O respeito ao outro é tão importante quanto o respeito a si próprio. Mas esse pacto não está acontecendo. Ao contrário, há uma desagregação crescente. Cada família acha que os filhos devem ser educados de uma forma muito particular e o espaço público, o direito do outro, não é respeitado. É triste. Professor, vou convidar o senhor agora para a gente ver uma matéria que realmente contém cenas assustadoras, assustam pela brutalidade. São de uma festa universitária que acabou em socos e pontapés. Um verdadeiro campo de batalhas. As imagens feitas por um celular mostram a pancadaria que se transformou esta festa universitária. Socos e chutes em pessoas caídas no chão. André já foi promoter. Deixou a profissão depois da morte de um colega ao ser agredido por 4 pessoas na saída de um evento. Ele diz que as brigas nas festas são rotina. A coisa é motivo pra briga. Você passar, o cara te olhar, às vezes tá olhando sua roupa, você achar que o cara tá te encarando, já é motivo pra briga. Pela internet, é comum ver imagens de brigas feitas pelos próprios estudantes. A plateia incentiva a violência. Demorou, dá um seguro nele. As bebidas alcoólicas contribuem para que os ânimos fiquem ainda mais acirrados. Nos últimos anos, houve um crescimento de festas open bar, ou seja, com bebida à vontade. Além disso, o consumo de drogas avançou. Os brigões contam com a impunidade e dificilmente os envolvidos ficam presos. Cumprem penas alternativas em liberdade. E para piorar, quem é pago para fazer a segurança, muitas vezes é o responsável pelas agressões. No último domingo, um major do Corpo de Bombeiros foi agredido por 3 seguranças na saída de uma festa eletrônica. Ele precisou ser levado ao hospital. Este psicanalista explica que o estresse e a falta de opções de lazer para os jovens também contribuem para o aumento da violência. Por trás disso existe uma necessidade muito grande de autoafirmação, de busca de uma identidade masculina,
busca de uma referência de virilidade, de masculinidade, e uma falta de orientação social. Quer dizer, é isso mesmo que o senhor estava colocando, né? Uma falta de orientação social. A sociedade está perdida, a aparência é essa, né? Os controles tradicionais não estão mais funcionando. O desrespeito pelo outro passou a ser a regra. E o que me chama mais atenção, eu estudo esse problema há mais de 30 anos em Brasília, é a covardia, é o massacre. Uma pessoa está eventualmente brigando com a outra, você pode resolver aquele problema. Você pode separar. Mas quando você tem 4, 5, 10 pessoas massacrando uma pessoa, aquela pessoa vai se tornar vítima e as sequelas geralmente são muito graves. E o pior é que não há punição para isso. Você vê autoridades, pessoas fardadas. Nós vemos aqui em Brasília notícias cada vez mais recorrentes da violência coletiva contra uma pessoa. E agora nós vemos um problema que chama muita atenção também, de seguranças particulares que prestam serviço para empresas agredindo os clientes. Ou seja, virou um caos. Eu acho que esse tipo de atividade deveria ser exercida pela segurança pública, pela própria polícia, treinada para impedir que essas coisas ocorressem. Porque, do contrário, nós teremos cada vez mais esse comportamento agressivo e as consequências serão muito graves. Agora, professor, o repórter Tomás mostrou aí na matéria essa questão das drogas, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas. E a gente percebe que os jovens, eles estão começando a beber cada vez mais cedo, né? Isso também é muito preocupante. Não tenho a menor dúvida que cada vez mais eles consomem drogas. Aqui apareceu bebidas, mas eventualmente tem outras drogas mais pesadas que são misturadas. Vivemos uma era de energéticos com outros complementos que tornam as pessoas mais agressivas. E uma vez que não há controle, não há fiscalização, a qualquer coisa, como o próprio promotor ou o ex-promotor colocou, um olha para o outro e por nada começa uma agressão. Aqui já foi planejado, olha, nós vamos provocar... Já saiu de casa para também. fazer aquilo, sai em grupo para fazer aquilo. E uma coisa que você não vê, Gabriela, são grupos enfrentando grupos. Porque o grupo protege os membros do grupo. Então é sempre um grupo contra alguém. Então tem o ônus de você pertencer a um grupo, mas o grupo também te protege. E é por isso que aqui em Brasília estão configurando algumas gangues com ações que são cada vez mais nocivas, mas sempre voltadas para agredir uma pessoa em condições mais frágeis. E rapidamente, aqui em Brasília, o senhor que estuda, é diferente, quer dizer, essa criminalidade, essa violência aqui em Brasília, a gente percebe que é diferente nas outras cidades? Hoje não, já é uma coisa natural, mas durante muito tempo aqui a impunidade, principalmente das classes médias, viabilizava esse tipo de comportamento. Hoje não, isso é em todo o Brasil, esse tipo de comportamento ocorre. O que é um traço peculiar em todo o país é um massacre, é o desrespeito pela vida do outro, a violência agressiva e o uso de armas de fogo, armas com poder letal. Muito triste. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tá? Tenha um bom dia.